Vamos dar início ao nosso treinamento. Hoje, a parte do treinamento relacionado ao conta corrente, fornecedor e cliente. Nós vamos ver, nesse treinamento relacionado ao conta corrente, fornecedor e cliente, as principais funções, como que adota, como que eu vou trabalhar com essa informação dentro do sistema. Então, a primeira informação que nós precisamos saber em relação ao conta corrente, fornecedor e cliente é como que eu adoto essa informação. Então, eu vou adotar a parte do fornecedor e cliente aqui no cadastro da empresa, na opção de datas/livros. Então, aqui nessa tela de datas/livros, o que eu vou levar em consideração? A adoção dos livros de fornecedor e do livro de cliente. Quando eu adoto esses livros, eu estou indicando para o sistema que eu vou trabalhar com esses fornecedores e clientes de forma analítica. Ou seja, o sistema ele vai me dar um controle individual, nota por nota, que eu tiver escriturado a prazo. Então, tanto quando eu tenho adotado fornecedor e cliente, vai funcionar igual para os dois, tá? Então, como exemplo, eu vou trazer aqui operações relacionadas à entrada, a fornecedor, mas o tratamento que nós vamos ver durante o treinamento vai ser igual para os dois, tá? O tratamento relacionado ao fornecedor e cliente, quando tem adotado os livros, vai ser igual para os dois. Então, quando eu adoto esses livros e eu faço os meus lançamentos fiscais a prazo, o sistema ele vai me dar um controle individual, nota por nota. Então, lá na minha escrita fiscal, eu vou conseguir ter um controle individual dos meus lançamentos, nota a nota. Eu consigo ver quais que já foram baixados, quais ainda faltam baixar, se foi baixado total ou parcial o valor. Então, eu consigo ter esse controle individual. Em contrapartida, na minha contabilidade, eu também vou ter essas informações analíticas, ou seja, eu vou ter as informações segregadas por fornecedor e por cliente. Então, na minha contabilidade, eu vou conseguir conferir os meus saldos, ter um controle dos meus saldos contábeis individualmente, conta por conta. Então, para cada fornecedor a prazo que eu escriturar na minha escrita fiscal, eu vou ter uma conta contábil individual e eu vou ter um controle individual dessas contas. Então, aqui no nosso treinamento hoje, nós vamos ver o tratamento tanto relacionado à escrita fiscal, quanto ao tratamento contábil relacionado a essas contas. Então, o primeiro passo é a questão da adoção. Então, eu preciso ter adotado aqui no cadastro da empresa esses livros. Qual é a ressalva que eu já vou trazer já inicialmente para vocês em relação a essa adoção? Nós orientamos, né, que a adoção dos livros de fornecedor e cliente seja definida sempre no início do ano. Então, quando eu iniciar a escrituração da minha empresa no exercício fiscal, eu vou avaliar e vou optar por trabalhar ou não com esses fornecedores de forma analítica ou sintética. Por quê? Uma vez que eu tenho adotado o analítico e durante o ano eu já fiz várias baixas no conta corrente, fornecedor e cliente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu venho aqui e desadoto, essas baixas que eu fiz no conta corrente, fornecedor e cliente, se eu não excluir, elas vão ficar perdidas, eu não vou conseguir alterar essas informações direto na contabilidade. Então, eu tenho sempre que tomar esse cuidado. É no início do ano que eu vou avaliar se eu vou trabalhar de forma analítica ou não com os fornecedores. Então, na parte de cadastro, vim aqui, adotei os livros, está ok. Aí podemos ir para os lançamentos fiscais. Então, quando eu entro aqui no meu lançamento fiscal, então aqui no livro de entrada, eu já tenho algumas notas fiscais escrituradas, mas vamos lá incluir um novo lançamento. O que o sistema vai levar em consideração para tratar aqui
esses lançamentos fiscais? É o cadastro do fornecedor e cliente. Então, o primeiro passo que eu preciso ter, a primeira informação e orientação que eu preciso avaliar é o quê? Aqui no meu cadastro de fornecedor e cliente, então, se eu clicar aqui nessa pastinha, o sistema abre para mim aqui a minha tabela de fornecedor e cliente. Então, aqui nessa tabela, os meus cadastros de fornecedor, né, e dos meus clientes, eles precisam ter essa marcação aqui, ó, conta fornecedor. Então, é a partir desse cadastro que o sistema vai individualizar contabilmente uma conta para cada fornecedor e uma conta para cada cliente. Então, por exemplo, esse daqui só tem a conta do fornecedor. Então, eu posso vir aqui e marcar a conta cliente para ele. Então, para cada um, eu tenho que vir aqui e fazer essa marcação. Porque se eu fizer um lançamento fiscal a prazo e não tiver essa marcação de conta fornecedor, vai dar erro para mim. Vai dar erro de conta comp, porque não vai gerar o lançamento contábil dessa operação. Então, se não tiver no cadastro do fornecedor ou do cliente a marcação de conta fornecedor e conta cliente, se eu reprocessar a empresa, até mesmo na inclusão do lançamento fiscal, ele vai dar o erro de conta comp. Aqui eu não tenho nenhum cadastro sem a marcação, mas é muito comum acontecer, na hora que eu estou incluindo o lançamento fiscal, eu selecionei um código contábil a prazo e o Cuca dá uma mensagem assim: o código contábil está incompleto, para verificar a conta do lançamento principal. Isso vai acontecer se também não tiver essa conta assinalada aqui, tá? Então, se eu tiver aqui um lançamento, né, fazendo um lançamento que nesse cadastro de fornecedor e cliente, eu não tiver feito a marcação da conta do fornecedor ou da conta do cliente, quando eu estiver incluindo o lançamento fiscal, o sistema vai dar esse alerta, que o código contábil está incompleto. Mas, na verdade, não é o código contábil que está incompleto. É aqui o cadastro que está sem a marcação. Uma outra ressalva é em relação às importações. Essa marcação de conta fornecedor, conta cliente, quando eu estou fazendo importação de notas fiscais e as notas elas já vêm importadas a prazo, então o arquivo que eu estou importando, o indicador de pagamento da nota já é a prazo e eu não tenho o fornecedor ainda criado na tabela, o sistema cria esse fornecedor e já faz a marcação da conta do fornecedor e da conta do cliente. Então, quando eu estiver fazendo uma importação, que os cadastros de fornecedores e clientes ainda não existem aqui na tabela e o indicador de pagamento da nota for a prazo, o Cuca cria automaticamente essa marcação da conta do fornecedor e de cliente. Vocês não precisam entrar um por um aqui no cadastro e fazer a marcação. Agora, se eu fiz a importação e veio tudo à vista, o sistema criou aqui na tabela de fornecedor e cliente esses cadastros sem a marcação. Se eu fizer uma nova importação, o Cuca não vai marcar. Aí, para esses casos, eu vou precisar vir aqui e fazer a marcação da conta do fornecedor e da conta do cliente. Então, aqui, defini a questão de cadastro dos fornecedores e clientes. Vou prosseguir com o meu lançamento fiscal. O outro campo importante em relação ao lançamento fiscal, para o sistema entender se a operação é a prazo ou é à vista. Apesar de eu ter o campo aqui indicador de pagamento, esse campo, o sistema ele vai atribuir automaticamente, ele vai reconhecer esse indicador de pagamento a partir do meu código contábil. Então, é muito importante, quando eu estiver fazendo um lançamento a prazo, eu ter esse entendimento. Quais são os códigos contábeis de operação a prazo que o sistema considera? Então, clicando aqui na pastinha ao lado, para as notas fiscais de entrada, os códigos contábeis vão sempre iniciar com a letra F. Então, todas as operações que iniciar com a letra F,
corresponde às minhas operações de entrada a prazo. Quando for saída, serão os códigos contábeis iniciados com a letra P. Então, todos os códigos que iniciarem com a letra P vai corresponder às minhas operações de saída ou de prestação de serviço a prazo. Na dúvida em relação aqui ao código contábil, quando vocês acessam essa tabela de código contábil, se eu clicar aqui para alterar qualquer código, aqui dentro, né, da configuração do código contábil, vocês vão ter essa opção aqui de legendas. E aqui vocês conseguem avaliar o que corresponde cada operação que vocês estão fazendo e avaliar qual o código contábil que eu vou selecionar para cada operação. Então, aqui ele já traz. A letra F corresponde às compras e às devoluções de compra a prazo. A letra P corresponde à venda, à prestação de serviço ou devolução de venda a prazo. Então, quando eu estiver fazendo os lançamentos fiscais, correspondente à operação a prazo, eu sempre vou selecionar o código iniciado com a letra F. Quando eu seleciono aqui o código contábil, ó, se vocês observarem, o indicador de pagamento ele já muda. Então, como eu tinha dito, tem aqui o indicador de pagamento para facilitar a visualização, só que esse indicador de pagamento ele está atrelado ao código contábil. O próprio Cuca já entende a operação a prazo e já preenche aqui para vocês esse indicador. Fiz o meu lançamento fiscal. Vou voltar aqui na parte de lançamentos, escrita fiscal. E aqui na escrita nós temos acesso ao livro do conta corrente, fornecedor e cliente. Então, quando eu acesso esse livro aqui, essa tela, é onde eu vou ter aqui na paleta geral o meu controle das minhas notas. Então, aqui nessa paleta geral, o sistema ele vai listar para vocês todas as notas fiscais que vocês tiverem a prazo no período. E é aqui que vocês vão incluir as baixas. É por aqui que vocês vão controlar os pagamentos e os recebimentos dessas notas. Então, quando a gente acessa essa tela, o meu cliente me mandou lá o lote dos pagamentos que ele fez para os fornecedores ou dos recebimentos que ele teve dos clientes. Aí eu vou pegar essa informação, vou acessar aqui essa tela e vou incluir as minhas baixas. Então, vou selecionar a nota que eu quero fazer a baixa. E aqui no rodapé da tela, eu vou clicar no sinal de mais para incluir. Então, para incluir a baixa da nota, tá? O processo é esse. Venho aqui, informo o número do documento. O sistema vai trazer para mim a conta correspondente à baixa. Por padrão, o sistema sempre puxa a conta caixa. Mas se o pagamento for com banco, vocês podem vir aqui e selecionar a conta banco, tá? Então, aqui a conta do pagamento, vocês vão sempre selecionar de acordo com a operação que vocês estiverem fazendo. Se tiver centro de custo, a gente vai preencher aqui o centro de custo. Vamos preencher a data da baixa e o valor baixado. Em relação ao valor baixado, eu posso baixar o valor total da nota ou eu posso baixar o valor parcial. O meu cliente não pagou toda a duplicata dele. Ele pagou só uma parte do valor desse fornecedor. Então, eu posso vir aqui e informar o valor parcial. Não tem problema, tá? O sistema ele vai reconhecer e ele vai permitindo que vocês façam as baixas até zerar o valor. O sistema ele só não permite que informe um valor maior do que a nota é. Então, se eu coloco aqui um valor maior, ele já vai dar uma mensagem de alerta, que o valor a baixar é maior. Então, ele não permite isso. Mas um valor menor, eu posso ir baixando até atingir o valor total dessa nota. Preenchi aqui os campos que eu preciso relacionado a essas baixas. Eu vou clicar em salvar.
Quando eu clico aqui em salvar, o sistema ele dá esse alerta para que a gente informe se sobre essa nota teve algum outro pagamento, incidiu alguma outra operação. Geralmente, né, é comum acontecer, às vezes, de ter juros, está pagando com atraso, ou o cliente concedeu um desconto. Então, aqui eu posso vir e marcar, tá? Se teve variação monetária, outras despesas, se incidiu algum outro valor sobre essa nota fiscal. Se não teve, não incidiu nada dessa nota fiscal, eu estou pagando o valor integral da nota, então eu vou vir aqui e vou marcar nenhuma opção. Quando eu faço isso, se a gente observar aqui na parte superior da tela, aqui nós temos a coluna do valor total da nota e o valor a baixar. Então, nós podemos notar que o valor total da nota continua os 2.000, só que o valor a baixar já diminuiu, ele ficou só R$ 1.400, para que eu possa ir tendo esse controle, né, e fazendo as baixas posteriormente. Como eu consulto as informações das baixas? Aqui no meio da tela, nessa parte aqui no meio da tela, em azul aí para vocês, do lado esquerdo existem essas palhetas aqui na vertical. Abaixar, que ele vai trazer o valor a baixar quando tiver parcelas, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui a gente tem o valor de baixadas e todas. Então, se eu quiser consultar os valores que foram baixados, eu posso vir aqui nessa paleta de baixados e aqui eu consigo ver ao que corresponde aquela baixa. Então, aqui eu tenho os dados relacionados à minha baixa. Eu tenho aqui se tivesse informação de parcela, se eu tivesse incluído o valor de juros e tudo mais, aqui traria o valor para que a gente pudesse fazer essa conferência. Então, aqui eu tenho os dados relacionados à minha baixa, tá? Então, vim aqui, fiz a operação. Vou baixar aqui o restante desse valor dessa nota. E aqui, na hora de salvar, eu vou colocar como se tivesse tido um juros, tá? Só para vocês verem como vai funcionar. Então, quando eu faço aqui uma baixa e tiver valor de juros, desconto, eu venho aqui e marco, por exemplo, juros. E o sistema já vai habilitar. Qual foi o valor dos juros? Os outros campos, ó, ele já traz travado, ele não deixa nós alterarmos, então, por padrão, ele vai contabilizar na mesma conta da baixa. Então, se eu contabilizei no caixa, os juros vai continuar indo no caixa. Se a baixa foi feita no banco, os juros também vai ser baixado no banco. Eu venho aqui e informo que teve um valor de juros e salvo. Quando eu vier aqui na paleta de baixados, aquele valor relacionado aos juros, ele vai aparecer dessa forma aqui para mim. Ele vai gerar 2 lançamentos contábeis, tá? Ele vai gerar um lançamento contábil da despesa que eu tive em relação a esses juros, e ele vai gerar um lançamento contábil do pagamento desses juros, tá? Então, aqui ele demonstra dessa forma, correspondente ao valor dos juros. E da onde que o Cuca puxa essa conta aqui? Da onde que vem essa conta quando tem juros, quando tem receitas? Como que o sistema considera? Aqui no rodapé da tela, tá? Nós temos essa opção aqui, ó, configurar conta. Então, quando eu clico aqui nessa opção de configurar conta, é aqui que eu vou definir as contas que eu quero relacionadas aos juros, aos descontos, às outras despesas, às variações monetárias. Aqui são contas padrões, tá? O Cuca ele já trouxe, já traz essas contas, porém essas contas elas podem ser alteradas. Então aqui vocês podem configurar as contas conforme o entendimento de vocês, tá? Então vocês podem vir aqui e ajustar as contas contábeis que vocês querem gerar os lançamentos contábeis relacionados a esses juros, despesas acessórias e demais informações. Tá? Então, em relação às baixas, o processo de baixar as notas aqui no conta corrente fornecedor e cliente é dessa forma que nós vamos trabalhar e considerar.
o que existe em relação... Deixa eu voltar aqui, que eu saí sem querer. O que existe aqui para facilitar a questão das baixas, né? Hoje a gente viu aqui como que é feita a baixa individual, nota por nota. Como que eu faço? Tem uma maneira mais fácil de eu fazer a baixa aqui no conta corrente, em relação ao processo em lote? Existe como eu fazer essas baixas em lote? Sim, existe. Como que eu faço a questão dessas baixas em lote? É aqui nessa palheta abaixar. Então, quando eu clico aqui nessa opção de abaixar, o sistema ele me permite fazer a baixa em lote das notas fiscais, desde que essas notas correspondam ao mesmo fornecedor ou ao mesmo cliente. Então, aqui na palheta do cliente, como eu tinha dito antes, eu vou dar como exemplo só o fornecedor, mas aqui, tá, em relação ao cliente, vai funcionar da mesma forma. Então, voltando aqui na palheta do fornecedor, quando eu venho aqui nesse campo e seleciono um fornecedor que eu queira e confirmo, o sistema ele vai buscar aqui na tela do conta corrente todas as notas que eu tiver vinculada a esse fornecedor. Então, por aqui eu posso vir e baixar em lote todas as notas fiscais relacionadas ao mesmo fornecedor ou ao mesmo cliente, desde que esses pagamentos tenham ocorrido no mesmo período. Então, eu venho aqui e informo a data da baixa, e aí quando eu informo a data da baixa, o Cuca já habilita aqui quais notas que eu quero baixar. Então, eu posso vir aqui e selecionar todas as notas. Então, esse fornecedor aqui, eu fiz o pagamento de todas as duplicatas que eu tinha dele no mesmo dia. Então, eu marco todas as notas desse fornecedor, ele vai vir aqui para a coluna da direita, eu clico para salvar, e aqui o sistema ele já me traz as informações da baixa. Então, eu venho, preencho qual foi o número da duplicata relacionada a esse pagamento, traz as demais informações, então, número da conta do pagamento, a data da baixa, ele já traz automático, porque ele vai puxar a mesma data que a gente informou lá em cima. O valor baixado, ele vai trazer a soma das duas duplicatas. Então, ele já vai trazer o valor total e eu vou confirmar. Então, se eu voltar aqui na paleta geral, aquelas notas relacionadas àqueles fornecedores foram todas baixadas. Então, aqui no conta corrente fornecedor e cliente, eu também consigo fazer essa baixa em lote. Existe também a questão do módulo, né? Que é o módulo de importação do conta corrente fornecedor e cliente, que eu consigo importar o arquivo para baixar em lote. Mas não hoje, tá? Nesse treinamento, nós não vamos ver essa questão do módulo. Então, vai ter um outro treinamento específico para a utilização do módulo. Mas existe a questão do módulo também, que dá para baixar essas baixas, né? Já importar aqui para dentro do sistema essas baixas. Mas em relação à utilização da tela do conta corrente fornecedor e cliente, é desta forma que nós vamos trabalhar em relação às baixas e aos meus controles dessas duplicatas. Ainda aqui, né, na tela do conta corrente fornecedor e cliente, quais são as informações que eu tenho em relação à minha conferência, né? Conferir os saldos dessa tela em relação às minhas baixas, o que o Cuca disponibiliza. Se a gente clicar aqui no ícone da impressora, aqui o sistema ele disponibiliza alguns relatórios para facilitar aí a conferência. Eu posso gerar um relatório por empresa. Então, quando eu marco aqui o relatório por empresa, o sistema ele vai considerar, vou clicar aqui nesse. Então, aqui ele vai considerar a movimentação que essa empresa tem, de todas as notas, por exemplo, eu selecionei lá o relatório de créditos a baixar. Então, ele vai trazer as notas que ainda estão em aberto para essa empresa.
Então, ele não vai considerar um fornecedor só específico, ele vai considerar a movimentação geral dessa empresa. Quando eu marco por fornecedor, tá? Eu vou conseguir filtrar só aquele fornecedor que eu quero conferir. Então, se eu clicar de novo aqui no relatório de crédito, abaixar, vou selecionar o período, aí aqui eu tenho que marcar qual fornecedor que eu quero ver os relatórios, os valores que ele tem em aberto. Então, eu tenho que vir aqui e marcar qual fornecedor que eu quero conferir. Então, aquele fornecedor que eu marquei, por exemplo, não tem valor a baixar nesse período, porque eu já fiz a baixa de todas as notas dele. Então, aqui o sistema ele disponibiliza esses relatórios aqui para facilitar e auxiliar aí vocês nessa conferência, tá? Então, existem vários relatórios, cada um vai trazer uma informação diferente para que vocês tenham esse controle. Além dos relatórios, dos valores relacionados aqui à tela, né, do conta corrente fornecedor e cliente, tem esse ícone aqui que é para consultar o livro diário. Quando eu clico nessa opção, o sistema ele abre aqui na tela a tela do livro diário barra caixa. E ele já traz direto na palheta do conta corrente fornecedor. E aqui eu consigo ver todas as baixas que eu fiz. Então, se eu precisar conferir, por exemplo, se uma determinada baixa gerou o lançamento contábil certo, eu não preciso sair do conta corrente e ir lá na contabilidade para conferir. Por aqui eu já consigo conferir os meus lançamentos contábeis. Então, aqui se a gente observar, ó, eu quero conferir se gerou certo aquele lançamento dos juros que eu lancei. Então, por aqui eu já consigo ver, olha, gerou certo sim, já trouxe para cá o valor correspondente àqueles juros, já contabilizou todas as minhas baixas. Então, aqui na tela, eu já consigo fazer todas essas conferências, né? Analisar esses dados. Então, em relação à utilização da tela, a gerar as informações para a conferência, é dessa forma que o sistema vai trabalhar e são essas as informações que o sistema traz aqui para vocês. Antes da gente ir para ver as questões contábeis, né, os tratamentos contábeis que o sistema vai trazer em relação a essas questões, eu vou orientar vocês quanto à implantação de saldos. Então, eu estou com uma empresa nova, começou agora no sistema comigo, e ela tem várias duplicatas em aberto de períodos anteriores, e eu quero fazer o controle dessas duplicatas, eu quero trabalhar com elas individualmente. Então, eu preciso implantar aqui na tela do conta corrente fornecedor e cliente todas as minhas duplicatas individualmente. Então, como que eu faço isso? Aqui na parte inferior da tela, nessa opção aqui, ó, implantação de saldos, é onde eu consigo implantar os meus saldos iniciais relacionados ao fornecedor e ao cliente. Então, de acordo com o período da minha nota, eu venho aqui, vou preencher os dados dessa nota, e aí eu vou ter um controle das minhas duplicatas. Então, aqui eu tenho o meu valor da minha implantação de saldo. Como que eu sei, como que eu faço para conferir quais são as notas relacionadas à implantação de saldos? Aqui na tela, a gente tem essa palheta, somente implantação de saldos. Então, quando vocês precisarem conferir o que for implantação de saldo, nessa palheta vocês conseguem fazer essa conferência. Então, se precisar incluir saldos manualmente, tá? Em relação às duplicatas, vocês sempre vão trabalhar aqui nessa opção aqui de implantação, tá? Às vezes a gente vem incluir aqui nesse sinalzinho de mais que tem do lado direito da tela, mas esse sinal de mais que tem aqui do lado direito é só para incluir as baixas. Para incluir implantação de saldos, é sempre aqui nessa opção de implantação. Então, aqui eu consigo incluir, alterar ou excluir o que for relacionado à implantação de saldos.
Isso, tá? Levando em consideração que vocês vão implantar o saldo manual de uma empresa que está começando agora. Quem já usa o Kuka, a gente vai ver depois a questão da transferência. Então, para quem já usa o Kuka, já tem um controle dessas duplicatas relacionados aos anos anteriores, eu consigo fazer a transferência de saldos. Vou até já fazer isso com vocês agora. Então, aqui em 2022, na tela do conta corrente, se eu vier aqui, eu tenho alguns valores relacionados à minha implantação de saldos. Eu já tenho valores em aberto que eu preciso transferir para o ano seguinte para dar continuidade no meu controle das duplicadas. Então, eu vou vir aqui em dezembro, na opção de diversos, transferir saldos. A empresa já vem selecionada. Aqui, o que é importante assinalar? É sempre importante transferir o conta corrente fornecedor e o conta corrente cliente e o saldo inicial da contabilidade. É sempre importante transferir as 3 opções, por quê? Se eu fiz uma baixa, tá? Em 2022, e transferi só o conta corrente fornecedor e cliente, e não transferir a minha contabilidade, o saldo contábil da minha conta vai ficar diferente do saldo que eu tenho em aberto no conta corrente. Então, eu não posso ter essa diferença de saldos, tá? Então, quando a gente trabalha com os fornecedores e clientes, eu sempre preciso conferir o saldo contábil da conta, se bate com o saldo que eu tenho em aberto no conta corrente fornecedor e cliente. É muito comum transferir saldos no decorrer do ano. Eu baixei uma nota lá em 2022, só agora eu esqueci, fui lá e baixei ela no conta corrente. E aí eu venho aqui e transfiro só o conta corrente. O saldo contábil vai ficar errado. E aí, se eu for ver isso só lá em dezembro, para corrigir, tem que transferir tudo de novo, vai ter o trabalho de conferir e fazer todas essas transferências de saldos novamente. Então, tem que tomar esse cuidado. O saldo contábil tem que estar compatível com o conta corrente. Selecionei as 3 opções, eu vou transferir os meus saldos. Vou selecionar a empresa novamente no mês de janeiro e vou pedir para importar o saldo. Na transferência de saldo, em algumas situações é muito comum ocorrer essa mensagem aqui, que algumas contas de fornecedor e cliente tiveram o número da conta alterada. Então, esse fornecedor aqui, esse CNPJ, em 2022 ele tinha essa conta, 200.007. Em 2023 ele tem essa conta, 200.008. Esse processo é comum acontecer justamente pelo fato, às vezes a gente instala 2023, instala a primeira versão do ano e já começa a trabalhar com a empresa. Então, cria novos cadastros de fornecedor e cliente, já vai incluindo os lançamentos fiscais e continua trabalhando em 2022 também. Aí, às vezes, em 2022, inclui novos cadastros, porque ainda não terminou de escriturar as notas. Então, esses cadastros, quando a gente transfere de um ano para o outro, o sistema ele reorganiza. Então, ele reorganiza a tabela de fornecedor e cliente e pode acontecer do número dessas contas ficarem diferentes. E sempre que acontece essa mudança no número da conta de um ano para o outro, o Cuca gera esse relatório aqui de crítica na transferência de saldos, justamente para que a gente, nesse ano de 2023, confira o saldo dessas contas e faça a correção. Porque, como eu tinha dito antes, o saldo contábil da conta tem que ser igual ao saldo que eu tenho para esse fornecedor lá na minha tela de implantação de saldos. Então, aqui fiz a conferência do relatório, eu posso fechar e o sistema já concluiu a minha transferência de saldos. Então, se eu voltar aqui na minha parte de lançamentos fiscais, na escrita,
eu vou ter aqui os meus valores relacionados à minha implantação de saldo. Então, aqui eu tenho os meus valores da implantação para que eu possa dar continuidade aí na movimentação e na baixa dessas duplicatas. Agora, em relação ao tratamento contábil, que nem eu estava falando para vocês. Então, quando eu crio o cadastro do fornecedor, o sistema já cria para mim as minhas contas contábeis. Então, se eu venho aqui na minha implantação de saldos, no meu plano de contas, aqui no meu plano de contas, para o fornecedor, por exemplo, vou selecionar aqui o geral para ficar mais fácil. Então, para o fornecedor, se a gente observar, existem dois grupos de conta. Então, eu tenho aqui esse grupo de fornecedores origem contabilidade e eu tenho esse grupo aqui de contas de fornecedores origem escrita. Quando eu tenho adotado conta corrente, fornecedor e cliente e eu faço a marcação lá das contas de fornecedor, o sistema ele cria automaticamente as contas nesse grupo aqui, fornecedores origem escrita. Só que essas contas desse grupo só vão ser demonstradas para mim na palheta empresa. Por quê? Essas contas de fornecedor e cliente são contas individuais por empresa. Então, eu só vou ter um controle dos meus fornecedores, dos meus clientes, individualmente. Eu nunca vou vir aqui no geral e criar uma conta manual nesse grupo de fornecedor e cliente origem escrita. Então, essa aqui é do fornecedor e aqui do cliente eu também tenho. Então, aqui do cliente, ó, eu tenho a conta, o grupo de conta origem contabilidade e eu tenho o grupo de conta origem escrita. Então, tanto para o fornecedor quanto para o cliente, eu nunca vou criar contas de forma manual nesses grupos, tá? Esses grupos, eles são criados de forma automática pelo sistema, a partir lá do cadastro da empresa, a partir do cadastro de fornecedor e cliente, e o sistema já vai demonstrar sempre no plano de contas da empresa a movimentação contábil que vocês têm em relação a esses cadastros. Uma outra ressalva é em relação aos lançamentos contábeis manuais. Quando eu tenho adotado o livro de fornecedor e cliente, se eu vier aqui no livro diário / caixa e tentar incluir um lançamento com aquela conta de fornecedor, o sistema ele não deixa. Deixa eu anotar aqui um número de conta. Então, se eu vier aqui e digitar a conta de fornecedor, origem, escrita fiscal, o sistema não vai permitir. Então, uma vez que eu tenho adotado o conta corrente, fornecedor e cliente, todo o processo, todos os lançamentos, todas as baixas, ajustes que eu tiver que fazer em relação a esses fornecedores e a esses clientes, eu vou ter que fazer lá no conta corrente. Eu não consigo incluir lançamentos contábeis manuais com essas contas, o sistema não vai permitir, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado em relação às contas contábeis de fornecedor e cliente. Agora, voltando àquela questão da crítica, né, que o sistema deu de mudança no número da conta. Então, quando acontece essa mudança no número da conta, como eu tinha dito para vocês, nós precisamos ajustar. Então, se eu vier aqui na minha contabilidade, na minha implantação de saldo, então aqui eu tenho essa alteração no número da conta. Então, mudou aqui em relação à minha contabilidade o número da conta de um ano para o outro. Eu preciso ajustar aqui na implantação de saldo essa numeração de conta. Então, eu preciso vir aqui e corrigir essa numeração de conta. Porém, não é só ajustar o saldo contábil. As empresas que estão obrigadas à entrega do SPED ao SPED contábil, é muito comum dar erro por conta dessa mudança no número de conta.
Então, as empresas que entregam SPED contábil, a gente até teve um treinamento específico disso, que foi orientado. O que, que acontece? Quando tem mudança no número da conta de um ano para o outro, ele entende que teve uma mudança no plano de contas e precisa mandar para o SPED contábil o registro I-157. Porém, como essas contas foi o próprio Cuca que alterou, né? Vocês não precisam preencher esse registro em relação a essas contas. O que, que nós criamos aqui para corrigir isso? Quando a gente volta aqui na lançamentos, na contabilidade, existe essa opção aqui, ó, auditoria do plano de contas ano anterior. Nessa tela aqui, eu só vou aplicar as alterações aqui para as contas, tá? Para os cadastros que tiverem a numeração alterada de um ano para o outro. Então, aqui ele já traz em vermelho quais as contas, quais os cadastros de fornecedor e cliente que estão com crítica. Então, ele já mostra que, olha, esses cadastros aqui, eles estão com crítica. Então, por exemplo, esse fornecedor teste, do ano atual, ele está com essa conta, 200.007. Ele não existe no ano anterior. No ano anterior, a conta 200.007 estava em outro cadastro de fornecedor, nesse fornecedor aqui, mudança de conta. Então, o Cuca ele já mostra aqui para vocês esses cadastros para que sejam feitas as correções. Então, aqui na parte superior, eu posso vir aqui filtrar, se eu quero só as contas do cliente, só as contas de fornecedor, posso deixar todas. Eu posso vir aqui e marcar, eu quero visualizar só os cadastros com crítica. E aí eu venho aqui, identifico esses cadastros que tiveram essa alteração no plano de contas e clico aqui embaixo. Corrigir contas com crítica. Coloco aqui. Só vou voltar aqui, ó. Então, nessa primeira mensagem, ele pergunta se eu quero continuar com a operação, eu vou colocar sim. Nessa segunda mensagem, ele pergunta se vocês querem cancelar. Então, não, nós não vamos cancelar. Ele dá um alerta em relação à realização da cópia de segurança. Então, quando for necessário executar esse procedimento, vocês avaliam se tem cópia de segurança ou não no sistema e dá um não, eu não vou cancelar, eu vou prosseguir. E aí o sistema ele já faz a correção. Se eu voltar aqui na minha contabilidade, na auditoria do meu plano de contas, ele já corrigiu, tá? Ele já ajustou, olha, no exercício atual, ele atribuiu uma nova conta para o fornecedor teste, então ele criou uma nova conta e ele considerou, passou a considerar para esse fornecedor aqui no exercício atual a mesma conta do ano anterior. Então, o sistema ele já ajusta, tá? Nessa tela. E ele já ajusta na implantação de saldo também. Então, esses R$ 300 antes estava na conta 200.008, mas ele já corrigiu aqui na implantação de saldo para a conta nova, 200.007. Então, o próprio Cuca, ele já faz esse ajuste. Nós utilizamos muito essa tela de auditoria para essa questão da entrega do SPED contábil, mas vocês não precisam esperar até a entrega do SPED contábil para fazer isso. Na transferência de saldos de um ano para o outro, ocorrendo aquela crítica que teve mudança na numeração de contas, vocês já podem aplicar essa auditoria do plano de contas, que já vai corrigir para vocês. Isso também é importante porque aqui, quando vocês começarem a incluir as baixas dessas notas, os valores contábil que vocês têm em aberto vão ficar iguais ao que vocês têm lá no conta corrente. Então, se eu voltar aqui na tela do conta corrente e clicar aqui no ícone da impressora, aqui nos relatórios para conferência, eu tenho esse relatório aqui, ó, conferência de baixa do conta corrente com a contabilidade. Quando eu gero esse relatório, ó, ele traz aqui os valores que eu tenho. Então, ele já traz um alerta, ó, por exemplo, esse daqui é aquela implantação de saldo que eu fiz manual. Então, esse valor aqui de 2.500 é aquele que eu lancei manual. Eu lancei manual só no conta corrente fornecedor e cliente.
eu não fui lá na implantação de saldos e implantei saldo para esse fornecedor. Então, ele já traz aqui uma mensagem, ó, em alerta. Existe valor no conta corrente, mas não existe na contabilidade. E isso lá na frente vai acarretar diferença, porque se eu baixar essa nota e eu não tenho saldo na minha contabilidade, vai dar asterisco na conta desse fornecedor. Então, eu preciso lá na minha contabilidade. Aqui na minha tela da implantação de saldos. Ter implantado o mesmo saldo que eu tenho lá no conta corrente. Aí ele já não dá mais crítica. Tá? Então, sempre que tiver divergência entre o saldo contábil com o conta corrente, o sistema ele vai trazer aqui esses valores, tá? Para facilitar aí para vocês identificar quais são as contas e os cadastros que estão com essa divergência e aí avaliar o que está faltando. Se está faltando a nota aqui no conta corrente ou se está faltando o saldo contábil dessa conta lá na contabilidade. Então, em relação ao tratamento contábil, tá? Em relação aos fornecedores e clientes, ao cuidado que eu tenho que ter em relação às contas de um ano para o outro, é esse processo que vocês vão adotar aí no dia a dia de vocês. Em relação à antecipação, tá? Então, às vezes, vocês podem ter clientes que trabalham com adiantamento de fornecedor, adiantamento de cliente. Como que fica esses adiantamentos? Como que eu vou fazer para fazer essas baixas lá no conta corrente? Então, como que funciona? Primeiramente, eu vou vir aqui na contabilidade, no diário barra caixa, e vou incluir o lançamento contábil, conforme o entendimento de vocês, em relação a esse adiantamento. Então, vocês vão incluir aqui, conforme a conta vocês acharem mais adequado para a operação. Eu criei aqui no ativo essa conta de adiantamento de fornecedor. Então, eu venho aqui e contabilizo que eu fiz um adiantamento para um fornecedor meu qualquer. Então, eu vim, cadastrei o meu adiantamento, vou preencher aqui as informações complementares que eu achar mais adequado para a minha operação, vou informar a data e o valor que eu adiantei para esse fornecedor. Então, esse fornecedor, eu já adiantei esse valor aqui. Tenho a minha nota fiscal em aberto no conta corrente, e só agora eu vou vir aqui e vou baixar. Então, eu vou vir aqui no meu conta corrente fornecedor e cliente, vou localizar a nota que eu quero relacionada àquele adiantamento e vou baixar. Quando eu clicar para incluir e baixar essa duplicata, eu não vou baixar ela em caixa mais, porque esse dinheiro já saiu do meu caixa, ele já foi pago ao meu cliente. Então, aqui nesse momento, eu posso vir e atribuir aqui a conta do adiantamento, tá? Então, sempre que tiver adiantamento, tá? Vocês podem trabalhar dessa forma. Vocês vêm aqui e baixam posteriormente o saldo daquele adiantamento. Então, qualquer ajuste que vocês tenham que fazer em relação aos fornecedores e aos clientes, é dessa forma que vocês vão trabalhar, tá? Sempre baixando, né, fazendo o ajuste que for preciso lá no diário barra caixa, e depois vocês conseguem vir aqui e baixar a duplicata com aquela conta que vocês ajustaram, tá? Então, o sistema ele não deixa vocês fazerem lançamento direto com a conta do fornecedor, então eu não vou contabilizar o adiantamento, a baixa direto no fornecedor,
mas posteriormente eu consigo vir aqui e ajustar aquele saldo. Então, aqui em relação às baixas, a operação contábil em relação a esses fornecedores, é desse jeito que o sistema vai trabalhar. Além de ter o controle dessas duplicatas, né, em aberto, para que vocês possam fazer as baixas posteriormente, o sistema também disponibiliza o controle das parcelas. Então, como que eu faço para ter um controle das minhas notas fiscais em aberto em relação às minhas parcelas? Então, vou voltar aqui no cadastro da empresa, datas/livros. Aqui na paleta de outras opções, nós temos essa opção aqui, ó, na terceira linha, digitar parcela das notas fiscais a prazo. Então, quando eu faço essa marcação das parcelas, e eu venho aqui na minha escrita fiscal, incluir um lançamento, o sistema ele vai abrir essa tela aqui. Então, quando vocês tiverem assinalada aquela opção de digitar parcelas, vocês conseguem cadastrar aqui no lançamento fiscal a quantidade de parcelas que aquela nota tem. Abrindo uma ressalva novamente. Quando a gente fala de importação de notas, tá? Essas informações, elas vêm importadas de acordo com os dados que estão no arquivo. Então, se no arquivo da nota fiscal eletrônica tiver as informações de parcelas, o sistema já vai importar as informações das parcelas aqui para o lançamento fiscal. Aqui a gente vai ver como que é feita a inclusão manual. Então, eu venho aqui, informo a quantidade de parcelas que eu vou dividir, informo quais serão os dias de pagamento dessa nota, o sistema ele já vai dar aqui o período inicial do parcelamento, eu clico aqui nesse Dzinho para dividir. Então, aqui o Cuca ele já traz a divisão dessas notas corretamente para a gente em relação a essas parcelas. Quando eu volto aqui no meu conta corrente e vou achar aquela nota fiscal, a gente pode notar aqui que ele já traz aqui listado para vocês todas as informações das parcelas. As outras notas não têm parcela, então ele não traz nada. A nota que tem parcela, ele vai trazer aqui os dados relacionados a essa parcela para fazer a baixa. Diferente das outras notas, que para baixar eu tenho que clicar em incluir, para incluir os dados da baixa, as notas que têm parcela, eu vou selecionar a parcela que eu desejo baixar e vou clicar no ícone de alterar. Quando tem parcela, o Cuca já traz preenchido o número de documento da baixa, o número da parcela, ele já traz o vencimento, porque eu já preenchi isso antes, ele já traz o valor. Então, aqui, ó, eu já tenho todas as informações. Eu consigo mudar. Então, a data da baixa e o valor baixado, eu consigo mudar se não, se precisar. Ah, não. O vencimento era dia 20/1, mas foi pago antes, foi pago depois. Não pagou o valor total da parcela, ele pagou a parcela parcial. Então, dá para ajustar esses valores. Se estiver tudo ok, é só clicar em salvar e o sistema já vai demonstrar aqui aquela parcela baixada. Então, o sistema ele já vai demonstrar aqui para a gente os dados relacionados a essas parcelas, tá? Vocês podem ter esse controle individual por parcela. Eu vou excluir essa baixa aqui dessa nota para usar ela como exemplo quando tem devolução. Então, como que funciona quando eu tiver devolução? Então, quando eu tenho devolução a prazo, eu preciso vincular a minha nota de devolução com a nota de origem.
Porque quando eu for incluir a minha devolução aqui no meu livro fiscal de saída, então vou vir aqui na saída e vou incluir o lançamento fiscal da devolução. Vou selecionar o fornecedor, que eu vou fazer a baixa da devolução. O código contábil, como a gente viu antes, sempre vai ser iniciado com a letra F, então eu uso o F na entrada da nota a prazo, e eu uso o F também para indicar que essa devolução é a prazo. Eu preciso indicar o F para que na hora que o sistema, que eu vier aqui e selecionar o CFAP da devolução, o sistema vai abrir para a gente essa tela aqui. E nessa tela, eu preciso indicar qual é a nota fiscal que eu quero baixar. Se eu venho aqui e coloco um número de documento, um documento que não existe, o sistema ele vai dar essa mensagem. Essa nota não existe lançada. Então, o que eu preciso saber para poder incluir essa baixa? Eu preciso verificar aqui no meu livro de entrada como que tá os dados dessa nota que eu quero baixar. Então, por exemplo, eu vou baixar essa nota fiscal aqui. Então, o que eu preciso pegar nessa nota para poder incluir a baixa? A espécie da nota, então eu preciso ter a espécie. Se tivesse série, eu teria que anotar o número de série. O número do documento, eu preciso anotar o número do documento corretamente. E qual o fornecedor que está sendo baixado. Eu preciso preencher corretamente essas informações para que na hora que eu inclua a baixa, o sistema saiba em qual nota ele vai vincular isso lá no meu conta corrente. Então, vou voltar aqui e incluir novamente a minha baixa. Então, na hora que ele abre essa tela aqui para mim, eu vou preencher os dados da minha baixa corretamente. Então, eu preencho o número da nota, a espécie e a série e a subsérie se tiver. Não tem nada, fica em branco e eu confirmo. Vou preencher as demais informações e vou salvar. Quando eu volto aqui no meu conta corrente, fornecedor e cliente, e seleciono aquela nota, ela vai aparecer aqui com a indicação de nota baixada e ela vai trazer na descrição aqui, ó, que foi uma baixa por devolução. Então, ele mostra aqui, ó, a baixa por devolução. Aqui ele traz o número do documento baixado. Então, eu preciso saber qual é a nota de saída que gerou essa baixa aqui, essa devolução. Então, aqui no número de documento da baixa, ó, ele traz o número da nota de saída, a nota que está vinculada a essa devolução aqui. Se precisar voltar lá no livro de saída, conferir, algum valor está errado, eu consigo ir lá e ajustar esse lançamento. Uma ressalva em relação à nota de devolução a prazo. O Cuca não deixa alterar, tá? Então, se eu clicar aqui em alterar a nota, ele não deixa alterar. Eu preciso excluir e lançar de novo. Por que eu preciso excluir? Como essa nota, ela gerou um outro lançamento, então essa nota aqui, essa nota de devolução, gerou uma baixa lá no conta corrente fornecedor. Se eu alterar aqui na nota alguma informação que possa impactar na minha baixa, vai gerar uma divergência para mim. Então, eu preciso excluir a nota, porque aí ela exclui a baixa lá no conta corrente fornecedor e cliente, então não gerou mais nenhum outro vínculo, não tem mais outra tela vinculada a essa nota, e aí incluir novamente. Quando eu excluo a baixa, a nota de devolução, ele já exclui aqui também do conta corrente, tá? Então, ele já vai excluir aqui a informação dessa baixa no conta corrente. Quando tem parcela, a baixa vai ocorrer da mesma forma, tá? Deixa eu anotar aqui
os dados da nota. Então, quando eu tenho parcela, eu vou preencher as informações da mesma forma, então eu preciso vincular a nota corretamente em relação a essa baixa. Vou baixar um valor parcial. Então, quando eu tenho parcela e eu faço uma nota de devolução, o sistema ele vai abrir essa tela aqui para eu indicar, olha, você tem essas parcelas, então você devolveu um valor. Então, eu venho aqui e vou baixar. Então, eu não vou mais pagar, por exemplo, as 2 últimas parcelas. Eu devolvi um valor, então eu vou pagar só as próximas 2 parcelas. Vou descontar aqui esse valor das parcelas, das últimas parcelas, porque eu não vou baixar mais. Então, eu preciso, quando tem essa informação de parcela, selecionar aqui que eu estou baixando essa diferença de valor, para quando eu voltar aqui no meu conta corrente, o sistema já ter feito as baixas. E ele também faz a baixa aqui, baixando por devolução, tá? Então, ele mostra aqui a baixa por devolução. Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu tenho informação de parcela e é uma situação que ocorre com frequência? Eu baixei, eu fiz a devolução, mas o valor está errado, eu preciso excluir e lançar de novo. Então, eu vou vir aqui e vou excluir o lançamento. E quando eu clico para excluir o lançamento, ele abre a tela da parcela. E o que o usuário costuma fazer? Ele vem aqui e fecha a tela. Aí ele dá esse alerta que existe uma baixa por devolução, mas acaba excluindo e ficou lá a baixa por devolução. Se eu voltar aqui no meu conta corrente fornecedor e selecionar aquela nota, não excluiu a baixa aqui. Por quê? A baixa ainda ficou vinculado àquelas parcelas. Então, eu não consigo excluir mais. Ele ficou vinculado àquelas parcelas. Quando acontece isso, o que eu preciso fazer? Quando acontece isso, eu tenho que voltar no livro de saída e incluir de novo aquele lançamento fiscal da devolução. Vincular a nota que eu quero. Só que nesse momento eu vou deixar sem valor. Eu não vou informar nenhum valor aqui para fazer essa baixa. Eu vou deixar zerado a nota e vou salvar o lançamento. Quando eu faço isso, ele abre aquela tela das parcelas novamente. Eu venho aqui na paleta de baixados e eu consigo limpar aqui aqueles dados que eu tinha preenchido antes. Então, quando eu faço isso e eu vou excluir a nota, eu tenho que vir aqui e limpar aquelas baixas das parcelas que eu fiz. Então, eu limpei aquelas baixas que eu tinha feito antes, vou prosseguir. Posso já excluir esse lançamento zerado. E aí, quando eu volto aqui no meu conta corrente, ele já voltou a ficar em aberto e já excluiu aquelas baixas por devolução. Então, quando eu tenho parcelas e eu vou fazer a devolução da parcela, eu tenho que vincular quais parcelas eu quero, baixar o valor aqui no conta corrente. E se por um acaso eu precisar excluir a nota, eu tenho que excluir as baixas que eu fiz nas parcelas naquele momento de exclusão da nota, para não acontecer isso de ficar o valor perdido aqui na tela do conta corrente fornecedor e cliente, tá? Então, em relação a como o sistema vai trabalhar
com os fornecedores e clientes de forma analítica, é dessa forma que eu vou utilizar e eu vou trabalhar aqui dentro do Cuca. Ah, mas eu tenho uma empresa que ele tem uma movimentação pequena de fornecedor e cliente, eu não quero trabalhar de forma analítica, eu quero trabalhar de forma sintética, eu quero ter lá na minha contabilidade somente o saldo de fornecedores a pagar e clientes a receber. Eu não quero ter esse processo. Como que eu faço isso? Como que o sistema vai considerar essa informação? Então, quando eu vir aqui no cadastro da empresa, datas/livros, eu tenho que deixar desadotado o meu livro de fornecedor e cliente. O simples fato de eu deixar desmarcado aqui os livros de fornecedor e cliente, o sistema já entende que eu vou trabalhar de forma sintética. Fornecedores a pagar, clientes a receber. Com uma diferença, tá? O cliente é automático. A partir do momento que eu desadotei o livro de cliente aqui, automaticamente, quando eu fizer um lançamento fiscal a prazo, então vou vir aqui no livro de saída. Então aqui eu já até tenho um lançamento fiscal a prazo. Então quando eu vier aqui fazer o meu lançamento fiscal a prazo, aqui no meu cadastro de fornecedor e cliente, é independente eu ter a marcação da conta ou não, tá? Eu vou até incluir aqui um cadastro novo para vocês verem. Então, eu não preciso marcar aqui a conta do cliente. Eu vou marcar a conta do fornecedor, porque eu ainda tenho uma ressalva que eu vou fazer para vocês depois. Então, a conta do fornecedor eu ainda tenho que marcar. Mas a conta do cliente, não preciso fazer essa marcação. O sistema ele vai me permitir fazer o lançamento fiscal a prazo, tá? Normal, ele não vai considerar. Por quê? Da onde que o sistema vai puxar essas contas? Vou voltar aqui rapidinho na tabela de código contábil, selecionar o meu lançamento a prazo. Então, aqui eu tenho a minha conta de duplicatas a receber, tá? Então, eu sempre vou configurar essa conta, independente de ser sintético ou analítico, fornecedor e cliente, tá? Então, quando eu tenho um fornecedor analítico, aqui no cadastro do Código Contábil, eu vou manter essa conta, 104.005 de duplicatas a receber, porque o próprio sistema, ele já entende que vocês trabalham de forma analítica e atribui aquela conta que a gente viu antes, lá no cadastro de fornecedor e de cliente. Aqui no meu caso, ele vai manter aquela conta, ele não vai mudar porque é sintético. Vou incluir aqui o lançamento. E aí, quando eu venho aqui na minha contabilidade, no meu livro diário/caixa, é por aqui que eu vou fazer os meus recebimentos daquela duplicata. Então, eu vou lançar direto aqui na contabilidade o meu saldo das duplicatas. Vim aqui, fiz a minha baixa e vou ter todo o meu controle dos meus valores a receber por aqui. Então, quando eu tenho essa questão do cliente analítico, não tem segredo. Eu vou fazer todo o meu tratamento direto na contabilidade dos meus valores a receber. Quando eu tenho essa situação, se eu vier aqui na escrita e tentar acessar o livro de fornecedor e cliente, o Cuca não vai deixar. Ele vai dar a mensagem que não está adotado, ele não vai deixar vocês acessarem essa tela. Como eu tinha dito, para o cliente, basta ter o livro desadotado, que o sistema já vai entender que não vai centralizar tudo na conta de duplicadas a receber. Mas o fornecedor, tendo desadotado aqui no livro de entrada, se eu fizer os meus lançamentos fiscais a prazo, que nem a gente tem aqui, ele vai continuar gerando lá na minha contabilidade
uma conta para cada fornecedor. Então, o fornecedor, mesmo tendo o livro desadotado, contabilmente, aqui no meu plano de contas, o sistema vai continuar trazendo uma conta para cada fornecedor. Qual é a diferença só aqui em relação a esse processo? É que quando eu não tenho o livro adotado, e eu vier aqui no livro diário / caixa, e for incluir um lançamento fiscal, ele traz a conta aqui para mim e ele deixa eu fazer lançamentos contábeis direto nessa conta. Então, eu consigo, nesses casos, vir aqui e incluir o lançamento direto na conta do fornecedor, tá? Então, quando vocês tiverem aí, eu fui lá, desadotei o livro e contabilmente ainda está gerando uma conta para cada fornecedor. Vocês podem trabalhar com eles de forma sintética, tá? Em relação à contabilidade, porém, toda baixa e controle de valores a baixar vão ser feitos direto na contabilidade. O sistema, nesses casos, deixa vocês fazerem lançamentos manuais nessas contas. Não, eu não quero trabalhar assim, eu quero que seja sintético mesmo. Então, eu vou vir aqui no cadastro da empresa, datas / livros, palheta outras opções, e vou assinalar essa linha aqui, ó. Agrupa conta de fornecedores na contabilidade, na conta de fornecedores a pagar, que é a conta 2299992. Então, quando eu faço essa marcação, e eu tenho aqui os meus lançamentos a prazo, eu vou alterar só para atualizar. Na minha contabilidade agora, ele vai gerar o saldo dessas contas só na conta 229. Então, se eu vier aqui no razão da conta, aquelas contas 200, ó, nem aparece aqui, porque eu só vou conseguir conferir o saldo na conta 229. Então, eu só vou ter o meu tratamento contábil na conta 229. E aí, o lançamento no livro diário vai ser igual. Então, eu vou vir aqui direto na contabilidade e eu vou incluir o lançamento correspondente a essas baixas manualmente. Então, quando eu tenho esses fornecedores e clientes sintético, todo o controle relacionado às baixas vão ser tratadas direto na contabilidade. E aí vocês vão contendo esse controle desses saldos aí pelo valor total da conta. Então, em relação ao sistema, como que ele vai trabalhar em relação aos fornecedores e clientes, é dessa forma, tá? Esse é o tratamento que o sistema disponibiliza aí para vocês, para facilitar no dia a dia. Eu vou abrir agora um espaço para as dúvidas. Bom dia, teria um modo de importar para o Cuca o extrato com os pagamentos dos boletos? Aí essa questão da importação, que nem eu tinha dito antes, tem como importar, sim, que aí é pelo módulo. Vai ter depois um treinamento específico de utilização de todos os módulos, importação de baixa, módulo do diário / caixa, aí a gente vai tratar individualmente como que funciona, tá? Esses módulos. Mas já adiantando, para quem tiver dúvida de como funciona, abre um chamado para a gente que nós já enviamos para vocês um manual de utilização desses módulos, porque aí já vai adiantando aí, quem já tem liberado o acesso aos módulos já consegue ir trabalhando até ter o treinamento, tá? Quem não tiver os módulos liberados, entre em contato com o nosso departamento comercial para poder fazer essa liberação, mas vocês conseguem, sim, fazer essas importações. No caso dos fornecedores ser uma única parcela, melhor não selecionar digitar parcelas no cadastro. Aí é opcional, tá?
Se for baixar o valor total, não for dividido em parcelas, você pode adotar ou não aquela informação lá no cadastro da empresa, porque, por exemplo, eu tenho adotado a parcela aqui para essa empresa. E eu tenho aqui, por exemplo, esse lançamento fiscal a prazo. Eu não vou digitar a parcela para ela. O sistema vai abrir essa tela, é só eu fechar. Eu fechei, ele vai gerar lá no conta corrente o valor total da nota. Ah, não, eu quero, mesmo sendo uma parcela única, vir aqui e preencher essa parcela única. Eu posso? Posso também. Tá? Então, eu posso vir aqui e preencher também as informações relacionadas à parcela, tá? Não tem problema. Então, não tem problema eu ter o controle de uma parcela só ou de várias parcelas. Também posso deixar sem parcela, fechar essa tela e o sistema vai deixar vocês prosseguirem normalmente. No cliente tem as parcelas e não está importando no arquivo do SPED. Ó, que nem eu falei inicialmente, essas informações de parcelas, o sistema ele vai importar conforme os dados que constam no arquivo. Aí, para eu poder te falar exatamente um motivo de não estar importando, só analisando o seu arquivo mesmo. Aqui uma dúvida. Quando nós fazemos o ajuste dos erros de saldos na auditoria, não será preciso, então, fazer o ajuste no I-157? Não, porque assim, ó, o I-157 você vai preencher quando tiver alteração no número da conta. E isso tá só para as contas de fornecedor e cliente. Se outras contas tiverem alteração no número de um ano para o outro, essas outras contas você vai ter que preencher o I-157. Agora, as contas de fornecedor e cliente apenas, tá? A partir do momento que eu apliquei lá a opção pela auditoria do plano de contas, essas contas elas vão ser corrigidas e eu não preciso preencher o I-157 para elas. O Cuca ele já vai corrigir esse saldo e deixar certo nos 2 anos. Outras contas que às vezes acontece, conta de lucro, prejuízo, essas você vai ter que continuar ajustando normal o I-157. Se por algum motivo teve alteração, vai ter que preencher normalmente, tá? No caso da devolução de venda, é a mesma coisa, tá? Eu fiz toda a demonstração aqui com o fornecedor para ficar mais fácil a visualização de uma tela só, de uma operação só, mas é exatamente igual, tá? Todo o processo, a função que a gente viu em relação aos fornecedores vai funcionar igual para os clientes. A parte de lançamento a prazo, as devoluções, o vínculo da nota, eu tenho que ter todo esse cuidado da mesma forma quando eu estiver fazendo um lançamento de venda a prazo e uma devolução dessa venda a prazo, tá? O tratamento vai ser igual. Aqui, quando adotado os livros de fornecedor e cliente, as baixas é só pelo conta corrente. Então, quando vocês trabalham de forma analítica, que vocês têm o livro de fornecedor e cliente adotado, toda a baixa, todo o tratamento vai ser só lá no conta corrente. Aí, tendo adotado os livros lá, o sistema nem permite, tá? Vocês fazerem lançamento a prazo, que nem eu tinha mostrado antes, ó, essa aqui é a empresa que tem adotado os livros. Então, se eu vier na minha contabilidade e tentar incluir um lançamento a prazo, um lançamento com a conta do fornecedor, o sistema não deixa. Ele não deixa, ó, mesmo digitando a conta certa, aqui, ele abre o plano de contas para você selecionar a conta. E se eu vou lá no grupo 200, ele não mostra nenhuma conta aqui para mim selecionar. Então, quando eu tenho adotado, tá, o livro de fornecedor e cliente, eu não vou conseguir fazer nenhum lançamento contábil com essas contas. Tudo pelo conta corrente. Até o próximo treinamento. Tchau, tchau.